Cumprimento a todos na santa paz do Senhor. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Livro de Daniel, capítulo 6, versículo 19 ao versículo 28 vai dizer assim: E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, e falando o rei, disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dá-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuadamente serves, tenha pedido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres. E ainda não tinha chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles, e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e gente de diferentes línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanece. E o seu reino não se pode destruir, o seu domínio é até o fim. Ele livra e salva, e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia, ó Pai. O rei, louvado seja o nome do Senhor. O rei Dário, ele constituiu 120 presidentes, a qual nesses 120 presidentes estavam incluídos 3 príncipes. E um desses 3 príncipes era Daniel. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, os presidentes, movidos por inveja a Daniel, eles procuravam a prejudicar a Daniel. Eles procuravam, louvado seja o nome do Senhor, achar uma falha em Daniel. Mas Daniel não tinha nenhum vício. Daniel era correto com as suas coisas. Daniel era honesto, homem de caráter. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então eles não encontravam nada para o prejudicar. Louvado seja o nome do Senhor. A não ser, glória a Deus, aleluia, ó Pai, naquilo que ele crê. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Daniel, glória a Deus, aleluia, ó Pai, era um homem temente a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Um homem que obedecia os mandamentos, um homem que obedecia a palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia, ó Pai.
E a palavra de Deus vai nos dizer que santo, santo é o Senhor. Somente a um devemos prostrar, somente a um adorar. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, somente a Deus. Então ele seguia a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não se prostrava diante de estátuas. Ele não se prostrava diante de nenhum Deus, somente o Deus vivo, o Deus de Isaac, de Jacó, o Deus de Abraão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Então Daniel, ele orava 3 vezes ao dia. Ele abria a sua janela em direção a Jerusalém e orava 3 vezes ao dia. Glória a Deus, aleluia, ó Pai. Então esses presidentes, não achando nenhuma falha de Daniel, glória a Deus, aleluia, ó Pai, eles preferiram atacar aquilo que ele acredita. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então eles foram até o rei Dário e pediu para que fizesse um decreto, para que ninguém se prostrasse a nada, somente ao rei. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Durante 30 dias, santo, santo Senhor, que ninguém orasse, que ninguém fizesse nenhuma petição, que ninguém se prostrasse a nenhum Deus, a somente o rei Dário. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Então o rei Dário assinou esse decreto que não poderia ser revogado. Louvado seja o nome do Senhor. Depois desse decreto assinado e selado com a aliança do rei, glória a Deus, aleluia, ó Pai, eles foram até Daniel. E lá Daniel estava orando, com suas janelas abertas em direção a Jerusalém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Daniel não deixou de orar. Daniel não deixou de buscar a Deus. Ele continuou orando. Ele continuou buscando a Deus. Então esses presidentes foram até o rei. Glória a Deus, aleluia, ó Pai, para acusar a Daniel, para dizer que Daniel estava orando, para dizer que Daniel descumpriu o mandato do rei. E no decreto dizia que quem descumprisse o mandato do rei seria lançado na cova dos leões. Glória a Deus, aleluia, ó Pai, louvado seja o nome do Senhor. Então o rei Dário se entristeceu. Glória a Deus, aleluia, ó Pai, porque o rei Dário, ele gostava de Daniel. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então Daniel foi, glória a Deus, aleluia, ó Pai, foi jogado na cova dos leões. Santo, santo é o Senhor. Glória a Deus. Daniel foi lançado na cova dos leões. O rei Dário ficou sem comer. Louvado seja o nome do Senhor. O rei Dário ficou sem dormir, porque o rei Dário, glória a Deus, aleluia, ó Pai, gostava de Daniel. Santo, santo Senhor. Glória a Deus. O rei Dário, ele tentou de todas as formas para desfazer esse decreto, para que Daniel não entrasse na cova. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Mas só que o rei Dário não conseguiu. E a esperança do rei Dário, glória a Deus, aleluia, ó Pai, estava em Deus. A esperança do rei Dário, louvado seja o nome do Senhor, é que Daniel saísse de lá com vida. Glória a Deus, aleluia, ó Pai, santo, santo é o Senhor.
Então Daniel foi lançado na cova dos leões. No outro dia o rei Dário foi lá chamar ele. Glória a Deus, aleluia, ó Pai. Então Deus não deixou que tocasse nenhum fio do seu cabelo. Glória a Deus, aleluia, ó Pai. Deus não deixou que tocasse em Daniel. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então o rei Dário pediu para chamar aqueles que fez o decreto para prejudicar a Daniel. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então aqueles que, glória a Deus, aleluia, ó Pai, se levantaram contra Daniel para prejudicar ele, o rei Dário lançou eles na cova do leão, na cova dos leões. Mas não somente eles, mas toda a sua família, as suas mulheres, os seus filhos. E a palavra vai dizer que, glória a Deus, aleluia, ó Pai, eles não chegaram nem até o fundo da cova dos leões. Os leões já tinham devorado eles. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Veja bem o cuidado de Deus para aqueles que o temem, para aqueles que o confiam. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Daniel, ele preferiu honrar a Deus. Daniel, ele decidiu, glória a Deus, aleluia, ó Pai, a honrar a Deus, a obedecer a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor honrou a ele. O Senhor honrou a fé dele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Deus é o Deus que guarda. Deus é o Deus que protege. Deus é o Deus que livra. Deus é o Deus que tem domínio sobre todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. E ninguém pode impedir a ação de Deus. Daniel foi lançado na cova dos leões, mas glória a Deus, aleluia, ó Pai, nenhum dos seus fios do cabelo foi perdido. Louvado seja o nome do Senhor, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Aquele que persegue aquele que é de Deus, aquele que faz a vontade de Deus, está perseguindo a ele. Louvado seja o nome do Senhor. Esses presidentes, movidos por inveja, se levantou contra Daniel, e no final quem se deu mal foi eles. Quem foi parar na cova dos leões foi eles. Quem foram devorados foi eles. O mal que eles queriam para Daniel voltou para eles. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Deus é um Deus justo. Deus é um Deus fiel. Deus é um Deus que vê todas as coisas. Deus é um Deus, glória a Deus, aleluia, ó Pai, que Ele é justiça. Deus, Ele é misericordioso, Ele é longânimo, Ele é amor, mas Ele também é justiça. Ele também é fogo consumidor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E Ele faz justiça a todos os seus escolhidos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. O Senhor é contigo. Você pode estar no meio de uma cova de um leão, dos leões. Você pode estar no meio de uma fornalha de fogo ardente. O Senhor está contigo
para te guardar, para te proteger, para te livrar. Tu és a menina dos olhos do Senhor e ninguém te toca. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Tu és a menina dos olhos do Senhor e ninguém te toca. Quem te guarda não dorme, não tosquereja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. O nosso Deus é um Deus vivo. O nosso Deus é um Deus que não cochila e nem dorme. É um Deus que vê tudo. É um Deus que vê todas as coisas. Nada passa despercebido aos olhos do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Assim como os montes estão em volta de Jerusalém, assim é o Senhor em volta do seu povo. Glória a Deus, aleluia, ó Pai. Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Há coisas que aos olhos do homem, glória a Deus, aleluia, ó Pai, o ser humano pode esconder, mas de Deus nada se esconde. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Deus, Ele vê todas as coisas. Deus, Ele vê tudo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Ele é um Deus justo. Ele é um Deus que está no domínio de todas as coisas na face da terra. É Ele que exalta, é Ele que abate. A um Ele exalta, a outro Ele abate. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. É Ele que dá vida, é Ele que tira a vida, é Ele que põe no trono. Glória a Deus, aleluia, ó Pai. É Ele que tira do trono. É Ele que pega um pastor de ovelhas e faz se tornar rei e coloca no trono. Porque Ele é Deus e Ele está no domínio de todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele que pega, glória a Deus, aleluia, ó Pai, aquele que está embaixo e coloca lá em cima, porque Ele é Deus. Quando Ele quer fazer, ninguém pode impedir. Operando Deus, quem impedirá o agir dEle? Ninguém pode impedir o agir dEle na sua vida. Ninguém pode escapar das mãos do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Se Ele decidiu te abençoar, não vai ter nada que impeça de isso acontecer. Esses presidentes, movidos por inveja, eles foram contra a vida do príncipe Daniel. Mas o mal que eles queriam a Daniel acabou indo para eles. E no final vai dizer: este Daniel, pois prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro o Persa. Louvado seja o nome do Senhor. Deus fez que o mal que fosse para cair na vida de Daniel transformou em bênção, transformou em prosperidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Esse é o nosso Deus que transforma o mal em bênçãos na vida daqueles que o temem, na vida daqueles que confiam no Senhor. Aquele que confia em Deus nunca será abalado. Aquele que confia no Senhor serão como o monte Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Glória a Deus, aleluia. Deus é maravilhoso. Deus é grandioso e ninguém explica. Ninguém explica Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus
é o Deus poderoso. E com Ele, glória a Deus, aleluia, ó Pai, ninguém pode. Ele nunca perdeu nenhuma batalha. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Antes dele, nunca houve. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele é o início e o fim. Tudo foi formado através do falar dele. Ele criou o céu e tudo quanto há no céu. Ele criou a terra e tudo quanto há na terra. Ele criou o mar e tudo que há no mar foi Ele que criou. Glória a Deus, aleluia, meu Pai. O nosso Deus é um Deus poderoso. Um Deus que é digno de toda honra, toda glória e todo poder. Louvado seja o nome do Senhor. E esta é a mensagem de Deus que eu tenho para a sua vida. E que o Espírito Santo do Senhor fale mais e mais ao teu coração, em nome de Jesus.